Fala, meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, quero saber o seguinte: vocês sabem quais são as condições específicas de procedibilidade para a instauração do inquérito policial? Isso mesmo, quais são as condições específicas de procedibilidade para o delegado instaurar o inquérito policial? Meus amigos, antes de falarmos dessas condições de procedibilidade, deixa eu contar a história para vocês. O delegado de polícia, ele pode instaurar o inquérito policial em 5 situações. Ele pode instaurar o inquérito policial de ofício, quando estiver diante de um crime punível por meio de ação penal pública incondicionada. Ele pode instaurar o inquérito policial também por provocação da vítima, do ofendido ou de seu representante legal. Essa provocação ela se dá por meio de requerimento nos crimes puníveis aí por meio de ação penal privada e representação nos crimes puníveis por meio de ação penal pública condicionada à representação. Também pode se dar por meio de requisição da autoridade competente, e essa autoridade competente pode ser tanto o Ministério Público quanto o Ministro da Justiça, por exemplo, nos casos de crime contra a honra do Presidente da República. Também o CPP prevê a possibilidade de requisição do juiz. O juiz requisitar a instauração de inquérito policial, não obstante aí a maioria da doutrina considerar uma violação ao sistema acusatório a possibilidade do juiz requisitar a instauração do inquérito policial. Logo, a doutrina considera inconstitucional essa possibilidade do magistrado requisitar a instauração do inquérito. O fato é que o inquérito também pode ser instaurado por meio de provocação de terceiro. Quando eu falo provocação de terceiro, eu me refiro aí a delácio criminis, é um terceiro que não tem nada a ver com o fato, mas leva à autoridade o conhecimento de um crime punível por meio de ação penal pública. E por fim, o delegado também pode instaurar o inquérito policial, deve instaurar o inquérito policial diante das situações do artigo 302 do Código de Processo Penal, que são as situações que o sujeito está preso em flagrante, é preso em flagrante. Mas o nosso papo de hoje é o seguinte: vamos voltar para a pergunta inicial. O que são as condições de procedibilidade para a instauração do inquérito policial? Veja que com essa rápida revisão que eu fiz agora, deu para nós percebermos que nos crimes puníveis por meio de ação penal privada, o delegado só vai poder instaurar o inquérito policial se houver requerimento do ofendido ou de seu representante legal. Nos crimes puníveis por meio de ação penal pública condicionada à representação, o delegado só vai poder instaurar o inquérito policial se houver a representação do ofendido ou do seu representante legal. Assim como na hipótese de ação penal pública condicionada à requisição, o exemplo é os crimes contra a honra do Presidente da República, em que cabe ao Ministro da Justiça fazer essa requisição, a requisição ela aparece aí como uma condição de procedibilidade. Então agora ficou muito fácil eu falar quais são as condições específicas de procedibilidade. Eu vou falar em 3 condições: no requerimento, na requisição e na representação. O requerimento da vítima, do ofendido ou de seu representante legal, quando estiver diante de um crime punível por meio de ação penal privada. Exemplos: calúnia, difamação, os crimes contra a honra, a ameaça, são crimes que, regra geral, precisa de requerimento, puníveis por meio de ação penal privada. Salvo se a ameaça for no âmbito de violência doméstica familiar, que aí eu vou aplicar a Lei Maria da Penha. Mas, em regra, a ameaça é um crime punível por meio de ação penal privada. Vamos lá. Eu falo também em representação quando eu estiver diante de um crime punível por meio de ação penal pública condicionada à representação, como, por exemplo, a regra geral do estupro. E a requisição, o exemplo que a doutrina nos fornece, o exemplo mais comum, é a requisição do Ministro da Justiça nos crimes contra a honra do Presidente da República. E com isso nós entendemos aí as 3 condições específicas de procedibilidade: requerimento, representação e requisição. Lembrando que, para fechar com chave de ouro, nossa dica rápida de hoje,
O requerimento, nos casos dos crimes puníveis por meio de ação penal privada, ele pode ser indeferido. O delegado pode indeferir o requerimento. E aí, quando o delegado não instaura o inquérito policial, indeferindo motivadamente o requerimento da vítima, cabe aí ao interessado, à vítima, ao seu representante legal, recorrer. É possível o recurso ao chefe de polícia ou à autoridade policial com hierarquia superior ao delegado que indeferiu o requerimento. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Então é isso aí. Joguem duro, fiquem com Deus. Não deixa de curtir este vídeo e de compartilhar. Se inscrevam no canal. Grande abraço.